Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para juntos estarmos refletindo na palavra de Deus, orando uns pelos outros e nos empoderando para enfrentarmos as lutas e as batalhas na nossa lida diária. E hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: invista em realizar e concluir. Salmo número 1, versículo 3, ele diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Existe uma promessa bíblica sobre a sua vida. Então viva de tal modo que você possa ver ela se cumprir. Então nós devemos nos preparar não apenas para almejar coisas grandes, mas também para realizar e concluir. Muitas pessoas de grande talento não chegam a realizar, ficam apenas como promessa de um grande potencial. Mais homens falham por falta de propósito do que por falta de talento. Nessa sociedade líquida, muita gente fica pelo caminho. Não chega à maturidade, porque o sucesso se tornou a razão da sua queda. Pessoas que não conseguem viver a potencialidade daquilo que ela foi preparada para ser. Pessoas que vivem a vida pela metade. Existem três grupos de pessoas que estão vivendo a vida pela metade. Aquelas pessoas que vivem de aparências, que acreditam que são o que não são de fato. As pessoas que vivem de vaidade, vivem apenas para si e para os seus. O terceiro grupo são as pessoas que vivem da sobrevivência. Deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo as vozes de Satanás. Apenas sobrevivem, não sonham mais. Não têm projetos, não têm propósitos. E a sua vida se torna a urgência de satisfazer necessidades. Você não foi feito para viver a vida dos outros. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. Você é único, você é exclusivo, você é especial. Você não foi feito para viver pela metade, você é íntegro, inteiro. Deus te fez completo e preparado para viver aquilo que Deus determinou sobre sua história. Você não foi feito para rastejar sobre as rochas. Ele te fez para andar nas alturas. Ele te fez homem e mulher e disse: domine sobre a terra. Você foi feito para a grandeza. Você foi feito por Deus para viver a vida verdadeira. E ela é além de você. Ela não se restringe a você e a sua história. Ela vai além, ela tem um alcance muito maior, um potencial de legado tremendo. O Salmo número 8, versículos de 4 a 8, diz assim: o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Isso é vida de verdade. Esse é você. Você foi feito para a nobreza, você foi feito para a grandeza, você foi feito para a realeza. E se você não está vivendo nessa dimensão, se o mundo, a carne ou o diabo te desfiguraram da imagem divina, do plano perfeito de Deus, eu vou compartilhar com você alguns princípios que startarão o projeto de volta, de recuperação, de restauração da imagem de Deus sobre a sua vida. Para realizar e concluir a sua missão de vida na terra, sujeite os seus desejos à vontade de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim: portanto, não permito que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento da injustiça. Antes, ofereço a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereço os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Lembre-se que não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Muitas vezes nós somos parados
e impedidos de realizar e concluir, porque a culpa, a condenação, as acusações em relação aos nossos pecados, às nossas falhas e às nossas transgressões nos impedem de continuar firmes, caminhando para o alvo, caminhando para o destino que está proposto para cada um de nós. Então creia que Jesus Cristo te redimiu de todos os pecados e que santidade é algo que deve ser buscado com toda intensidade. A nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Então temos que lutar contra os nossos desejos, as nossas vontades, para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. Para realizar e concluir a sua missão de vida na terra, avalie a sua situação atual. Ageu capítulo 1, versículo 5 diz assim: Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejo aonde os seus caminhos os levaram. Não adianta mentir para si mesmo. Precisamos encarar os fatos. Toda mudança real começa com a sincera avaliação pessoal de vida. Nada muda até que você confronte a sua real situação. Muitas vezes nós simplesmente continuamos a viver o mesmo padrão de vida, repetindo os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas transgressões, enquanto com a boca nós fazemos um discurso totalmente diferente das nossas atitudes. Mas se queremos caminhar firmes no propósito de realizar e concluir a missão da nossa vida na Terra, é necessário que nós confrontemos a realidade que estamos vivendo e entendamos aonde precisamos mudar. É preciso que você faça a seguinte pergunta: o que você precisa começar a mudar hoje? Muitas vezes nós traçamos alvos grandes demais e não concluímos simplesmente porque eles são tremendamente desafiadores. Lembre-se que a jornada grande começa com um pequeno passo. A mudança começa quando pequenas atitudes da vida começam a se transformar em propósitos grandes. Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Então é preciso descobrir aonde está o vazamento, por onde está fugindo todo o potencial que Deus tem dado para nós. Para realizar e concluir a sua missão de vida na Terra, decida então mudar a partir de hoje. Lamentações capítulo 3, versículo 40 diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Fazer avaliação é importante. Descobrir quais são as coisas que precisam mudar é fundamental. Porém, a decisão de mudar, de começar o processo, tem que ser algo urgente. Não protele com as mudanças que você precisa fazer na sua vida e na sua história. Uma vez que você sabe o que Deus tem proposto para você, comece hoje a mudar. Para realizar e concluir a sua missão de vida na Terra, foque nos seus melhores pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensai nisso. Precisamos lembrar que toda batalha começa na mente. Quando nós definimos quem nós somos e quais os padrões que vão reger os nossos comportamentos. Todos, em algum momento, têm pensamentos ruins, coisas negativas, pessimistas. Todavia, o que não podemos fazer é nos fixar nelas, porque é aí que nascem os maus hábitos. Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a nossa mente e o nosso coração está focado em Cristo Jesus, o melhor virá. Nós criaremos bons hábitos, desenvolveremos boas atitudes e seremos pessoas melhores. Deixe Cristo tratar do seu coração e da sua mente. Quando você tiver algum tipo de pensamento ruim ou negativo, desenvolva uma posição de confrontá-los em Cristo, para que você possa viver plenamente aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. E finalmente, para que você possa perseverar, realizar e concluir a sua missão de vida na Terra,
Encontre um grupo de apoio. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos de apoio da família, da igreja, de amigos, para nos livrarmos dos maus hábitos. Você precisa de amigos, de confidentes, de discipuladores. Quando confessamos a Deus, recebemos perdão. Quando confessamos ao irmão, recebemos cura. Lembre-se que Deus nos fez para sermos seres sociais. E o cuidado do corpo, o cuidado de um para com o outro, é fundamental para que vençamos as acusações e as amarras de Satanás. Lembre-se que é melhor compartilhar com o nosso discipulador as nossas tentações do que ter que confessar para todas as pessoas os nossos pecados. O apoio mútuo durante a caminhada espiritual é fundamental para que nós possamos crescer e nos desenvolver. A única vida que você tem para viver é essa. Então, acerte no alvo, viva bem e conclua de uma vez o melhor da sua história. Paulo, ele termina a sua história testemunhando em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que esse seja também o testemunho da nossa vida quando perguntarem sobre a história que vivemos aqui. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, por toda a sua compaixão. Porque, ó Deus, o Senhor nos ama e nos direciona para o centro da sua vontade, para os teus propósitos. E existe um futuro profético para cada um de nós. E nós fomos chamados para a grandeza, nós fomos chamados para realizar coisas extraordinárias, nós fomos chamados para triunfar em teu nome. Então, ó Deus, guarda-nos, livra-nos do mal, abençoa-nos poderosamente. Conduza-nos, ó Deus, nesse processo de crescimento para que possamos concluir a história da nossa vida, vivendo plenamente aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Repreende, ó Deus, as acusações de Satanás, as mentiras contra a nossa vida. Repreende, ó Deus, a culpa dos pecados passados. Que nós possamos tomar posse da salvação e da santidade que foi conquistada para nós em Cristo Jesus. Guarda-nos assim, ó Deus, proteja-nos, ó Pai, que possamos viver intensamente o seu querer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você já está inscrito no nosso canal, não se esqueça de dar o seu like, de comentar e de nos ajudar a impulsioná-lo. Se você ainda não está inscrito e foi abençoado por essa palavra, eu queria te pedir um favor, se inscreva e você vai estar assim nos ajudando a aumentar o alcance desse canal e abençoar mais pessoas. Que você tenha um dia poderoso, um dia exponencial da presença do Senhor. Um beijo no seu coração e amanhã nos vemos de novo aqui às 6 horas da manhã. Amém?